E aí, gente, Aranha Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre problemas no mundo acadêmico, né? Os problemas relacionados à pesquisa acadêmica em geral. E a gente vai falar sobre plágio, né? E lembrando que a inspiração desses vídeos foi tanto um curso de uma universidade irlandesa, de Leiden, né? A Leiden University. E esse livro chamado Sobre Ser um Cientista, né? Que acompanha um filme que foi feito pela Universidade de Leiden, né? E esse livro ele basicamente fala sobre. Eu já falei nos outros vídeos, né? Mas basicamente ele fala sobre ética e moral dentro da pesquisa acadêmica, principalmente na área de biologia, que é a área provavelmente mais afetada, né? Porque os experimentos na biologia são mais difíceis de serem controlados do que em outras áreas. Então, com certeza, a área biomédica é a mais afetada por essas questões. E esse filme, chamado Sobre Ser um Cientista, eu não sei se tem em português a legenda. Eu realmente não sei. Mas eu vi originalmente em inglês, né? Eu acho que tem inglês, na verdade, essa versão. Porque a versão que eu vi foi no curso sobre esse tema, né? Tem um curso da Universidade de Leiden no Coursera, né? Que eu já falei nos outros vídeos, sobre esse tema. Aí lá a gente vê em episódios, 9 episódios, se não me engano. Aqui tem todos os episódios. E basicamente fala sobre, no geral, uma história, né? Ele conta uma história com foco nesse acadêmico específico, que ganhou prêmios importantes, só que de uma forma desonesta, entre aspas, que pode ser considerada desonesta hoje. E nesse caso a gente vai ver sobre um plágio. O plágio não é dele, nesse caso. É da aluna dele, de doutorado, né? De PhD, na verdade. E basicamente nessa parte ele tá lendo a tese dela e lembrando, ele lembra, pô, isso aqui parece com uma coisa que um amigo, um colega do meu trabalho escreveu. E, na verdade esse colega vai ser um colega que esse cara aqui, né, o principal, entre aspas, meio que, entre aspas, roubou o crédito do trabalho dele, né, e ganhou o prêmio e tal, mas enfim. No geral, ele tá lendo a tese da aluna dele, para terminar o seu doutorado, né, seu pós-doutorado. Não, PhD, né, na verdade não pode confundir. E lembrando que essa aluna dele tá saindo com esse cara, que era colega dele no laboratório, e que tem vários problemas com ele, que vão falar no filme, né. E basicamente ele lembra de um livro, um pequeno livro, né, ou tese, artigo que o amigo dele, que é o Pierre Descartes, amigo entre aspas, né, escreveu aí sobre a importância ou a posição da difusão da interação de difusão proteica numa específica chamada ERP57, né? E eu sou o caminho funcional. Então descreve isso daí. E dentro desse livro vai ter uma frase especificamente que é igual à da tese, tipo igual, idêntica à da tese da aluna dele. Só que o problema é que a aluna dele não tinha lido esse livro. Essa é a questão. É que o Pierre, que escreveu esse livro, estava saindo com essa aluna. E ela pediu uma ajuda para concluir melhor o artigo. Ela pediu para ele dar uma olhada, o Pierre. E aí ele sendo um pesquisador mais conhecido e tal, mais assim importante, ele deu a sua opinião, né? Lembrando que o Pierre não é esse personagem, tá? Não é esse personagem aqui. O colega dele. Ele é só professor dessa aluna. E aí, ela tava na casa dele, né? Ou ele tava na casa dela, não entendi exatamente. Mas basicamente ele sugere, né? Ela nunca leu esse livro. Mas o Pierre sugere para que ela escreva dessa forma. Então, tecnicamente, não foi um plágio, porque ela não sabia da existência desse livro. E o Pierre, ele citou o livro dele de cabeça porque eles estavam falando da mesma coisa na tese, né? Na tese dela, né? Então tem essa questão do que é plágio, né? E que é a cara dela, do professor dela contando pra ela que ela teve plágio, né? O foco desse filme não é isso, tá? Eu tô dando um foco bem forte nesse plágio, mas o foco do filme é naquele personagem que é o professor dela, que vai ser acusado de falta de ética, né? Por pegar o crédito de outro colega de trabalho. Mas esse não é o. Então, lembra que esse não é o foco do filme em si.
Mas mostra muito bem como acontece de verdade, né? Então, o que é um plágio, né? Eu peguei aqui da PUC do Rio, um pequeno blog que eles escreveram. Aí, ó, seja dono da sua ideia, plágio é crime, embora na prática não é crime, ok? Pelo menos nos artigos que a gente vai citar, eles dizem que não é crime na prática, mas é antiético e imoral. E pode ser, obviamente, se perder seu emprego e essas coisas. Não vai pra cadeia se você cometer plágio. Você só vai perder seu trabalho pro resto da sua vida, né? Mas enfim, copiou, colou e não citou dançou, né? Então, a gente vai ver o que significa isso. E aqui no blog deles, né? Lembrando que eu estou citando, né? Seria muito ridículo se eu não citasse de onde veio essa, essa passagem, né? Plágio não é somente a cópia fiel e não autorizada de outra pessoa, seja ela artística, literária ou científica, né? O significado de plágio vai até dizer que é original lá em 1600, no século XVII, vai. É, pode ser pensado como sequestrar a ideia de alguém, né? Você pegar algo que não é seu e usar como se fosse seu. Seja uma música, que tem muito no YouTube, né? Seja uma foto, enfim. Sem citar ou sem permissão. Que às vezes mesmo citando você não tem permissão. E também, ou comumente, né, cópia da essência criadora sob veste ou forma diferente, né? Ou seja, você copiar o texto, mas de uma forma que parece que você não copiou, que é o que a gente fazia muito na escola, né? A gente não, ninguém nos ensinava como fazer pesquisa para trabalho, então a gente fazia dessa forma. Enfim, formas de plágio, né? A gente vai ver outras além dessas, mas a integral, que é o trabalho inteiro sem citar a fonte, o que é realmente absurdo. Parcial, você pega parágrafos ou partes, seja na introdução, na conclusão, sem menção, também é o autor original. E utilização da essência da obra do autor de uma forma mais diferente, né? Então, tem essas questões do plágio, né? Então, é difícil às vezes ver se é plágio ou não. Porque às vezes não é uma. No caso daquele caso do filme, era uma citação exatamente igual. Por isso que até ela quase foi expulsa da faculdade e tal. Mas nesse caso aqui, é basicamente você não, parafrasear o autor pode, mas você não pode fazer algo que seja extremamente parecido com o que ele falou. E é bem difícil, né, a gente pensar nisso, né? Será que a maioria dos acadêmicos comete plágio ou pequena parte? Como que é o nível de plágio que tem normalmente em obras acadêmicas? E qual é o nível? A gente vai ver que o nível é bem tryhard, mais do que normal. E normalmente a gente vê universidades e a gente pensa em respeito, né? E quando a gente vê várias teses têm esses problemas, tanto éticos quanto de plágio, a gente fica com esse receio, né? Nossa, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu leio, né, nos artigos acadêmicos, né? E para o público em geral, que não é acadêmico, ele pode vir a ter essa questão de tipo, é uma coisa que fala no filme, né? Ele fala no filme, o autor principal ele fala que, por exemplo, a pesquisa no câncer é uma piada, né? Tipo, a maioria é falsa. E tem uma dose de verdade nisso. Realmente, muitas das pesquisas em biomedicina têm problemas não só com plágio, mas com ética e questão de se realmente aqueles dados são replicáveis, que eu já falei em outro vídeo, que é a questão do problema da replicação de experimentos. Então a biomedicina tem um problema muito grande com isso. Então, outras áreas também, física também. A gente mostrou que computação quântica também tem problemas assim. Todas as áreas têm problemas de replicação de experimentos, né? Não humanas, né? Porque humanas aí são outros problemas, mas estou falando nos dados, né? Em experimentos, em papers que você precisa de experimentos. Nesse caso, é um comentário da Nature, falando aí, plágio não pode ser tolerado, mas muitos conseguem meio que dar uma escapadinha nessa questão. Ela vai falar que quando a gente fala sobre plágio, né? Muitos acadêmicos parecem acreditar em números mágicos, né? Tipo, no último mês vai falar, lembrando que isso aqui foi de 2019, uma companhia, né, de criação de software de plágio, né, anunciou 1,7 bilhões de dólares, né, no seu net value, né, que seu ganhou de dinheiro, né. Então é bastante dinheiro, né, uma empresa que só faz um software para
detectar plágio, né? Então, basicamente, eles comparam o seu artigo. Você pega o seu artigo, que você escreveu bonitinho, vamos supor que tenha 10 páginas, você põe no software, como o Authenticate, que eu vou colocar na descrição, e vai ter imagem já já. E basicamente você vai ver se a sua tese tem coisas que são parecidas ou iguais a de outros pesquisadores, né? E é uma coisa que muitas pessoas fazem, porque até tem artigos que não vão aceitar a sua tese, porque eles usaram um programa como, por exemplo, o Authenticate para analisar plágio e de repente, às vezes você nem copiou ninguém, mas acaba parecido com outra pessoa por causa do programa. Às vezes o programa pode dar erros, obviamente, pode ter falsos negativos, né? Não, desculpa, falsos positivos, de, tipo, achar que você plagiou, mas não plagiou, então tem problemas desse tipo. E aqui é uma coisa que pode te assustar, tá? Sobre o Wikipedia, né? Aí você pode falar, não, isso daqui não é verdade. Eu quando li eu pensei, não, isso daqui não é verdade. Mas, gente, é triste, né? Vamos ler inteiro essa daqui. Como assim Wikipedia no doutorado, né? Como assim alguém copiou e colou o texto do Wikipedia, né? Vai fazer sentido depois. Se o reporte do software, né? Tem um número pequeno, né? A pessoa tendo paper pode... vamos supor que ele leu o seu paper do software e viu que não tem muitos índices de plágio, né? Então, o cara que vai revisar o seu artigo para ser publicado, né? Ou sua tese de doutorado para ser aceita, ele vai simplesmente... Ah, só algumas questões assim que não alteram nada no artigo. Só que muitas coisas parecem que foram coladas, Ctrl C, Ctrl V do Wikipedia, né? Aí você pode falar, na escola as pessoas falavam pra gente não usar o Wikipedia. E sim, o Wikipedia não é uma forma boa de recurso para pesquisa quando usada de forma errada. Nesse caso, eles colaram artigos que colaram Ctrl C, Ctrl V por exemplo, sobre o Ebola, por exemplo, que eu vou citar já já, no Wikipedia. Você colar uma parte, colar, né? Copiar e colar. Aí vai falar que sim, nós vimos isso em dezenas de teses de doutorado e publicações científicas, né? Então, tem sim citações do doutorado que estão citando no Wikipedia, né? Então, é tenso, né? Alguém que revê teses constantemente, que deve ler artigos toda semana, tá falando isso. Artigos de doutorado, né? Pra ser... Que revisa, né? Não só lê, mas ele revisa e fala se a opinião dele se aceita ou não. Então, nesse caso é uma moça, né? A Deborah Weber, que é a autora desse artigo. Então, é uma coisa intensa. Tem um problema que talvez isso não seja tão acurado, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma tese que está nas referências do Wikipedia. Alguém escreveu lá no post de Wikipedia e usou uma referência. E essa referência, vamos supor que o cara que fez o Wikipedia copiou e colou da tese. Então vamos supor que eu pego uma tese. Eu estou escrevendo lá no Wikipedia alguma coisa sobre qualquer assunto. Pode ser sobre Ebola. E vamos supor que eu copio e colo de uma tese e colo lá no Wikipedia. Então, no caso, o Wikipedia não tem nada a ver com plágio, né? Só tem que colocar a informação lá. Então, o cara copiou e colou. Então, de repente, o software ele pode pensar que o cara copiou do Wikipedia, mas na verdade o Wikipedia que colou do cara, então tem essa questão. Então tem esse problema que pode acontecer. Mas nesse caso, eu creio que sim, o Wikipedia tem caras usando, né? De repente porque não tem tempo para escrever o doutorado, de repente porque não sabe inglês direito, enfim, para pessoas que não são falantes de inglês a primeira língua. E por exemplo, será que o Wikipedia é bom para pesquisa? E sim, o Wikipedia é bom para pesquisa, não tenha essa noção falsa que eu aprendi na escola que o Wikipedia é ruim para pesquisa. A verdade é que na escola ninguém te ensina a pesquisar. De repente, ou porque não sabe, ou porque não sabe, porque simplesmente é tão simples ensinar alguém a pesquisar. As referências do Wikipedia, por exemplo, aqui são um post sobre Ebola. Eu nem preciso ler o que está aqui. Mas se eu for nas referências, tem vários artigos que foram citados que podem me fazer achar artigos sobre o assunto rápido. Então, vamos supor que eu quero falar sobre Ebola, eu quero fazer um paper sobre Ebola explicando os artigos mais antigos sobre o assunto. Eu não quero falar sobre algo novo do Ebola, né, uma pesquisa minha, mas eu quero fazer um paper review. Um paper review que é tipo um resumo de tudo, né, num assunto, né.
E aqui seria um bom ponto, porque olha quanto tem mais de 200 citações aqui de jornais acadêmicos, por exemplo. Isso aqui com certeza você usaria para fazer um paper review sobre bola. E tem vários artigos que você pode achar como esse, né? Num lugar num depositório de artigos, né? Que é o alguma coisa MED, enfim. Mas basicamente tem um monte de papers que você pode usar no seu na sua tese, né? Então o Wikipedia é bom, mas você não pode copiar e colar as coisas, obviamente. Então é tenso que isso acontece. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais usando esse artigo aqui da Taiba University, explicando mais os tipos de plágio que existem. Então era isso, até o próximo vídeo.